Você já parou para pensar que o sucesso da tua equipe pode estar diretamente ligado a uma coisa muito simples? Conhecer o potencial de cada pessoa e ter a pessoa no lugar certo? Muitos líderes acreditam que só contratar bem e cobrar resultado é a chave do sucesso. Lê engano. Se você não entende o verdadeiro potencial de cada pessoa que está no teu time, tu está desperdiçando talento e está sabotando o teu potencial, o teu desenvolvimento e, logicamente, o do teu próprio time. Eu sou Vitor, do canal Arte Performance, e hoje eu vou te mostrar como posicionar as pessoas certas nos lugares certos e por que uma pessoa e as suas habilidades bem trabalhadas são estratégicas e podem ajudar você a desenvolver sua liderança e atingir resultados com alta performance. Por que equipes muitas vezes brilhantes, um time competente, falha? Porque os talentos estão fora de posição. Você já pensou, vou usar o exemplo do futebol, um problema que a gente vê todos os dias hoje. Você tem um time maravilhoso, você tem as peças certas, mas não consegue achar aquela engrenagem. O que pode estar acontecendo? É a história de colocar o zagueiro, muitas vezes, como centroavante. Não vai dar certo. E a gente olha hoje, todos os dias, exemplos como esse. A improvisação ou a exigência sobre aquele profissional para que ele faça aquela função sem ele, primeiro, ter a capacidade e, segundo, sem ele ter o potencial para desenvolver. Ele não quer fazer aquilo, ele é levado a fazer. Aí perde a equipe, perde o profissional e principalmente perde o líder. O resultado ele vai ser sempre previsível, gente desmotivada e os resultados não vão vir. Eu vou te contar uma história da minha gestão, do meu processo de desenvolvimento. Eu tinha uma pessoa brilhante, técnica, entregava muito, tinha performance, ganhava prêmios. E eu resolvi trabalhar essa pessoa para assumir uma posição de liderança. Ela não queria, ela foi clara comigo que não se achava preparada e eu forcei a barra. O que aconteceu? Perdi um excelente profissional e perdi várias pessoas da equipe, porque eu, como líder, não reconheci qual era o real potencial daquela pessoa. É importante que a gente entenda isso e a gente trabalhe sobre isso. Se você hoje, tá bom, tem alguém no seu time que está fora de posição, para hoje, para agora e recontrata as expectativas com essa pessoa. Esse exemplo que eu dei agora, do meu erro do processo de gestão, tem que ficar muito claro para vocês. Posicionar certo, como a gente deu no exemplo do futebol, não é sobre agradar funcionário, é sobre inteligência de gestão. Quando tu alinha talento com função, a performance sobe e a motivação, a mobilização, a entrega, ela vem junto. Líder bom não é o que contrata bem, é aquele que enxerga além do currículo, entende com quem está trabalhando, conhece a pessoa, não só o profissional. Isso é muito importante, a gente deixa para lá. A gente não para conversar com o nosso time sobre o que está acontecendo no seu dia a dia. E aí a gente não consegue montar esse quebra-cabeça da equipe. O Gallup, ele tem um insight, um dado importante aqui, que as equipes que trabalham aproveitando os pontos fortes individuais, né, do seu funcionário são 21% mais produtivas e tem 59% menos rotatividade. Hoje, o vilão da nossa história é o turnover voluntário. As pessoas ficam muito indignadas porque não se sentem mobilizadas, não se sentem motivadas e pedem demissão, elas trocam. Então não é mágica, pessoal, é gestão estratégica de talentos. Isso é que faz diferença para um líder. E no final do dia, todo mundo quer saber o seguinte, e aí? Qual que é o pulo do gato? Para tu entender bem tua equipe, tu precisa entender como líder primeiro o teu estilo de liderança. Esse é um grande erro que a gente comete, mesmo que a gente saiba que a gente vai transitar em diversos modelos. Às vezes eu vou ser muito mais coercitivo, porque eu preciso dizer o que é para ser feito e vou ter que ser menos democrático. Muitas vezes é super importante ser democrático e ouvir o que as pessoas estão pensando, porque isso vai afetar claramente o seu desempenho e principalmente o desempenho da sua equipe. Agora, entendo que você é forte. Autoconhecimento é muito importante para fazer diferença nas entregas, ok? Você precisa se conhecer. Hoje existem várias formas da gente mapear e posicionar as pessoas certas no lugar certo, ok? Então existem ferramentas que vão ajudar.
mas nada como a tua atuação. Você, líder, precisa deixar claro os passos que você vai dar para conhecer melhor. Então, assim, agenda de conversa individual, hora marcada, o dia que você vai conversar, escuta genuína. Só marcar também o horário e não escutar, só falar da sua opinião não vai adiantar. Quando você para escutar, você vai entender com quem você está falando. Isso é muito importante, ok? Tenha sempre nessa conversa o momento de procurar e falar assim, me fale de conquistas que você teve nessa semana, nesse último mês, dependendo da agenda que você montou, tá bom? Outra coisa que pode te apoiar é mapear os perfis. Hoje existem diversas ferramentas como o DISC, MBTI, que você vai lá, preenche e vai olhar se você é mais analítico, se você é mais democrático, os diversos modelos onde a gente transita. É muito importante que você conheça, não é definitivo. É um alinhamento que você vai ter com os profissionais com quem você trabalha, mas ajuda, ok? Outra coisa, teste as pessoas naquela função, né? Como é que você faz? Dê pequenos desafios e cobre. Tem uma palavra no inglês que não tem tradução para o português, que é o mais importante hoje no desafio da liderança. Accountability. A gente fala sempre do confiar confirmando. Faça isso. Dê autonomia, fale para a pessoa qual é a expectativa que você tem daquela ação, daquela tarefa, mas acompanhe, cobre. Tá bom? Cultura de feedback. Tem gente aí que bota isso ainda em dúvida. Mas feedback, pessoal, feedback é uma construção de relação, é credibilidade, é confiança. Tem gente que mistura isso com deixa eu te falar o que eu estou pensando, eu sou muito autêntico. Tem gente que não quer ouvir autenticidade nenhuma. E às vezes beira o desrespeito, beira o assédio muitas vezes. Por isso que essa cultura de feedback ela precisa ser transformadora, ela precisa ter sempre uma visão de exemplos concretos, ela precisa trazer sempre para o coletivo. Você nunca pode ir para um feedback sem ter uma passagem que aconteceu com aquele profissional. Sempre que você tem isso faz toda a diferença, tá bom? Eu me transformei a partir de feedbacks. Eu recebi um feedback muito forte quando eu era gerente geral de uma agência, do meu líder. Por quê? Porque eu tinha muita opinião sobre tudo e nem sempre essa opinião ajudava o time, a equipe. Ele marcou uma data, abriu a agência comigo, então chegou lá 8 horas da manhã, sentou comigo e falou, Vitor, eu entendo a tua capacidade técnica, a tua profundidade sobre tudo que tu fala, mas tu já percebeu que muitas vezes o excesso de informação atrapalha o time, que muitas vezes se tu pensasse exatamente o que tu quer falar e muitas vezes inclusive não falasse, tu poderia ser muito mais útil para a equipe, puxa, foi um tapa na minha cara, ok? Mas quando a gente tem um feedback desses de um líder que foi inspirador para mim, né? Ele falou para mim o seguinte, dá uma acalmada, dá uma olhada realmente no teu posicionamento porque tu vai me ajudar, mas principalmente tu vai te ajudar. Isso me transformou, eu fui primeiro um profissional melhor e quando eu fui assumindo lideranças com mais complexidade, eu sempre recuperei e busquei esse feedback. Então, a construção desses temas que nem a gente falou, conversas genuínas, tarefas ou ações muito claras que você consiga acompanhar, ter o perfil de cada profissional. Agora, o tema do feedback ele é indispensável, tá bom? Então, pessoal, o que a gente quer trazer aqui é que liderar não é distribuir tarefa. Você até em alguns momentos pode ter essa posição mais de processo, porque também faz parte. Mas não é só isso, com certeza. Quando você coloca o talento, quando você descobre qual é o perfil daquele profissional e bota ele no jogo fazendo o melhor dele, na experiência do futebol, né? Que sim, puxa, ele é atacante, mas eu tenho certeza que caindo pela direita, ele utilizando o máximo da sua performance, eu vou ter muito mais resultado. Eu tenho um profissional que ele é altamente comercial, muito comunicativo, tem qualidade na abordagem e eu deixar ele num papel, muitas vezes de escritório, um papel operacional, eu vou perder o melhor desse profissional. Então, o líder tem que ter essa consciência. Eu quero aqui, pessoal, lançar um desafio com vocês. Escolhe hoje uma pessoa do teu time, tá bom? Vai lá. Essa pessoa não, ou a performance dela não é exatamente aquela esperada, tá bom? Ou de alguma forma, vocês acham que ela tem muito mais para dar.
e organiza dessa forma com tudo que a gente falou. E acompanha. Porque é o que eu falei, accountability, confia confirmando. Entende se realmente as coisas que a gente tratou estão acontecendo, tá bom? E depois, vai lá, registra toda essa evolução. Eu tenho certeza que a mudança vai ser concreta. Pessoal, se esse conteúdo faz sentido para ti, se inscreve lá no canal da Arte Performance, ativa o sininho e toda semana a gente vai estar trazendo diversas dicas práticas para que tu possa construir uma liderança de alta performance, ganhar dinheiro, ser promovido, buscar sempre mais e a gente quer te levar para um outro nível. Bora junto? Vamos lá. Valeu, galera!